dia, deputado. Bom dia, Rose, né? Bom dia, Rose. Da nossa Rádio Bandeirantes, Campinas. Pois é, deputado, o senhor sabe que no domingo, quando começaram as apurações, aí nós olhamos assim, deputados eleitos com base em Campinas, e de repente apareceu o teu nome. Só que aí ninguém sabia quem era, e o senhor já está no 4º mandato, e aí está com base em Campinas. Eu falei, gente, mas quem é esse homem que é de Campinas? Aí eu fui atrás. Nos conta por que o senhor está com base em Campinas. Bom, vamos lá. Nós estamos aí no nosso 4º mandato, sempre ficamos aqui pelo grande centro, né? São Paulo. Nosso primeiro mandato, nós temos uma atuação muito grande ali por lado de São José do Rio Preto, Prudente, etc. Eu pertenço a uma instituição, né? Uma instituição, agora há pouco vocês falavam aí da guerra religiosa que estão colocadas aí. Eu pertenço a uma instituição religiosa, e então a gente trabalha dessa forma, né? Nós trabalhamos cobrindo, vamos dizer assim, os locais onde a gente acha que é necessário trabalhar. Então eu mudei para Campinas em fevereiro do ano passado, exatamente para desenvolver um trabalho regional em Campinas, até mesmo por conta do nosso prefeito Dário, eleito pelos republicanos, e ali nós não tínhamos uma base estadual na Assembleia Legislativa tão próxima, até o Rafa Zimbaldi, que é um grande deputado, mas que é oposição. Então, o partido achou melhor a gente fixar nossa residência em Campinas, porque sempre atuei por Osasco, mais próximo aqui da Grande São Paulo. Então, vamos ampliar um pouquinho mais para o interior, a importância de Campinas, né? Essa grande metrópole, vamos dizer assim, e não tinha ali o Dário, uma representação dentro da Assembleia Legislativa do seu partido. Então, mais a estratégia para isso, para a gente dar uma sustentação maior a Campinas, que precisa, e a região metropolitana também. Por isso, a nossa mudança há 1 ano e meio para Campinas. E já deu para o senhor fazer algum projeto para trazer algumas verbas para Campinas? Como é que está sendo o seu relacionamento com a nossa cidade? O relacionamento da cidade é muito bom. Nós estamos, não somente a mim, mas nós trabalhamos a nível de partido. Nosso partido já, a nível federal, nosso presidente nacional já reformou praticamente todo o mercado. Nós temos emendas, verbas para o esporte, que já está sendo aplicado em Campinas, saúde, mas nosso cobertor aqui no estado ele é curto, né? Nossas emendas impositivas aqui, o ano para esse ano, chegou a 6 milhões. 6 milhões, 100 mil reais para uma cidade pequena é muito, mas para Campinas não é nada, né? Então, nós temos que trabalhar de uma maneira macro para Campinas. Mas já estamos fazendo alguma coisa assim, nosso partido a nível federal e a gente, pessoalmente, na medida do possível. Nós mandamos aí já, esse ano, está sendo feito agora, um grande projeto esportivo que está sendo feito com as crianças de Campinas, numa emenda de 500 mil reais. Bom, deputado, o senhor está há 4 mandatos aí na Assembleia Legislativa, e a minha primeira pergunta é se o senhor foi da base do PSDB e como o senhor viu aí essa derrota, né, dos tucanos, depois de 26 anos administrando São Paulo, e o teu candidato do republicano acabou virando, né, ficando em primeiro lugar, e o Haddad, que estava em primeiro lugar nas pesquisas, ficou em segundo. Qual que é a tua expectativa? Primeiro, se o senhor era da base, e qual que é a tua expectativa em relação às eleições agora do segundo turno? Bom, da base, sim. A nossa eleição em 2018, republicanos, fez parte da aliança, aliança que fez parte do governo João Dória. Desde o início, o republicano foi o segundo partido a anunciar a aliança com o governo com o João Dória. Era o PSD, e depois fomos nós que fizemos a aliança. Então, fizemos a aliança. O republicano sempre teve a Secretaria do Esporte dentro do governo João Dória. Então, sim, fazíamos parte, sim, da aliança e da base do governo João Dória. Quando a campanha, que o republicano decidiu ter candidatura própria, o Tarcísio de Freitas, nós não rompemos, não viramos oposição, mas nós declaramos aqui que o nosso partido então estava independente, não era mais aquela base fechada, independente. Fizemos parte, sim, do governo João Dória, não fizemos parte do governo Rodrigo Garcia por causa da candidatura do Tarcísio de Freitas. E eu acredito que essa derrota do PSDB
se dá pelo seguinte fato: há um desgaste natural, 28 anos, toda aquela, vamos dizer dessa forma, confusão que houve com o João Dória, o desgaste do João Dória, a rejeição do João Dória. Essa rejeição do João Dória se transferiu muito para o PSDB. Não digo nem que foi para o Rodrigo Garcia, mas para o PSDB. A rejeição se dá a isso. Então, esse negócio dessas pesquisas realmente é um absurdo. Eu estava ouvindo hoje até mesmo, vindo para São Paulo, não estava ouvindo vocês, desculpa, estava ouvindo a Thaís, o Pedro Campos, a Sônia Brota, o outro meu amigo, o outro jornalista que eu esqueci, o Cláudio Humberto, falava exatamente sobre isso, sobre a necessidade de uma legislação e uma mudança, e um olhar mais com lupa em relação às empresas que fazem pesquisa. Não foi um erro o erro proporcional, o erro de lá, não, você tem uma margem de erro de 3%. Foi uma margem de 16%. Mas nós já sabíamos, na rua falava isso para a gente. A rua falava isso. Quando você estava na rua, visitando o estado de São Paulo, toda a cidade, seja ela grande ou pequena, quando a gente via o interesse do povo, principalmente em relação ao nome de Tarcísio. Quando ele começou a aparecer na televisão, falar um pouco, cresceu essa expectativa em cima dele. Então, nós já tínhamos certeza disso. O problema todo foi essa questão dessas pesquisas, que nós não sabemos qual a metodologia que eles usaram, que precisa ser esclarecida, mas eu acho que foi interessante. Bom, tem um ouvinte nosso dizendo, Digão, que não foram os eleitores campineiros que elegeram o senhor, e sim o voto dos evangélicos da igreja a qual o senhor pertence em todo o estado. Em Campinas, o senhor teve 9.700 votos, que eu fiz matéria para o meu blog aqui, né? É isso, o teu voto é um voto mais do teu segmento, né? Sim, o segmento meu me dá 90% dos meus votos. Campinas, 9.700, porém, na região metropolitana de Campinas, tinham 32 mil, 33 mil votos, mais ou menos isso. Então, voto sim, o meu segmento me dá isso, praticamente a eleição, mas ela não é 100% o meu voto 100% do segmento da igreja. Também nós temos alguns trabalhos fora que não estão dando resultado para a gente. Deputado, o senhor é pastor evangélico, né? E agora há pouco a gente estava conversando aqui sobre esses casos aí de xenofobia, de preconceito contra o povo nordestino, essa coisa toda que está acontecendo na eleição, né? Essa guerra santa, como a gente denominou aí, certo? E eu dizia também que há necessidade hoje de as lideranças políticas e religiosas também tomarem a frente dessa coisa toda e acalmar o povo. Qual o papel que o senhor pretende fazer nesse sentido para tentar diminuir essa guerra, que eu acho que o senhor não quer também essa guerra, né? Mas eu vou colocar aqui meu pitaco, porque na verdade, Edmilson, quem está provocando essa guerra são os próprios pastores. E deputado, eu estou falando isso porque eu sou evangélica, viu? Então eu convivo nesse meio e está uma guerra dentro das igrejas e uma pressão sobre os crentes para votar no Bolsonaro, e quem não é bolsonarista está sendo execrado no meio na comunidade. Como conseguir fazer com que estas pessoas que convivem no mesmo espaço tenham condições de manter a fé sem brigar? Nós tivemos casos aqui, um caso numa igreja aqui, acho que foi em Goiás, em que o pastor atirou na perna de um membro, e isso ganhou notícias em todos os jornais. Ontem o Bolsonaro estava aqui em São Paulo, participou de um culto da Igreja Assembleia de Deus, e os repórteres foram colocados para fora, inclusive com vaias dos fiéis de dentro da igreja. Na minha opinião, esse não é o papel de uma igreja, você vaiar pessoas que estão ali a trabalho. Como que o senhor vê isso, e principalmente esse papel que a liderança está fazendo? Olha, Rose, né? Rose. Rose, é preocupante, eu não concordo. Eu tenho defendido aqui que a nova composição da Assembleia, que vai se iniciar em 2023, nós tivemos uma Assembleia Legislativa nessa legislatura muito ideológica, muito radical, dos dois lados. E o radicalismo ele é prejudicial em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer segmento da sociedade. Não se pode radicalizar. Então, eu tenho defendido que a nossa Assembleia, para o ano que vem, não seja tão ideológica. Nós temos ideias para debater. Vamos ter ideias boas
para debater e fazer um São Paulo melhor. Senão, a partir do momento que a gente parte da ideologia, nós deixamos de pensar num coletivo e vamos pensar só no segmento. Está errado, está errado. Então é o seguinte, eu acho que o papel do líder, seja ele religioso, de qualquer segmento, seja ele líder político, seja ele líder comunitário, eu acho que o papel do camarada tem que ser, sim, de apaziguar. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil, infelizmente, esse radicalismo, que eu não sei de onde veio, aí eu vou discordar com você, não é somente os pastores, mas essa guerra, a recíproca é verdadeira. Então, eu vejo, não estou defendendo ninguém, estou só o meu ponto de vista. Para toda ação existe uma reação. Então, nós temos que ver qual foi a ação para que haja essa reação. Mas não concordo de maneira alguma com esse radicalismo. A minha igreja, se você prestar atenção, se você com certeza acompanha, você é uma pessoa antenada, né? Você vai prestar atenção que a nossa igreja não pratica esse tipo de coisa. Nós temos a nossa linha de conduta. Se você assistir uma reunião um culto na nossa igreja em Campinas, seja aqui no Templo Salomão com 10 mil pessoas, você não vai ver esse tipo de radicalismo e nesse tipo de ódio. Então, ódio são pessoas despreparadas. E essa pessoa, esse pastor que atirou na perna de uma pessoa, desculpa, me desculpo falar isso aqui, não é pastor. Não é, são pessoas disfarçadas que estão ali dentro para arrumar confusão. É o meu ponto de vista. Porque o radicalismo, seja ele religioso, seja ele qual for, não é bom. E nós não concordamos com isso, não defendemos isso. Queremos, sim, as ideias, tem que se defender ideias. Eu não concordo com esse candidato, não concordo com esse. Então, vamos defender as nossas ideias. Nós não somos adversários, nós não somos inimigos, nós somos adversários políticos. E amanhã vai acabar. No dia 30 termina. Vai ter um ou outro que vai governar o Brasil, vai ser o presidente dos brasileiros. Então, tem que ter ali uma disputa, mas uma disputa saudável. Sou contra, sim, a maneira que está sendo conduzido o processo eleitoral. Eu acho que tem que se fazer alguma coisa, tem que chamar o próximo governo que assumir, tem que chamar todo mundo para a mesa. Esse governo ser um líder também, tem que ter um líder agora que venha apaziguar, não botar mais lenha na fogueira. Bom, deputado, eu espero que a gente consiga, depois das eleições do dia 30 de outubro, reunir, né, os brasileiros e que a gente possa voltar a conviver em harmonia e não virar esse ódio que está estabelecido, principalmente nesse processo de eleição. Agora, falando agora aqui de São Paulo, né? Qual vai ser a tua atuação como deputado? Qual que vai ser a tua meta, o teu projeto nesses próximos 4 anos? Pois é o seguinte, nós temos projeto. Eu costumo trabalhar aqui, nesses 4 mandatos, principalmente projetos, se você perceber, tá, no nosso trabalho, nós não temos muitos projetos protocolados aqui na Assembleia. Nós temos alguns projetos e temos algumas leis aprovadas, projetos que viraram leis. Então, nós trabalhamos de acordo com a necessidade da sociedade. A sociedade que sabe, eu, por exemplo, não sei qual é o problema lá do segmento da cidade que está passando dificuldade, o que eles precisam. Então, não adianta eu, Gilmacir Santos Barbosa, Gilmacir Santos, vir aqui fazer um projeto achando que eu estou arrebentando e fazendo as coisas corretas. Então, nós trabalhamos ouvindo a sociedade. Eu sou presidente hoje da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, e nós fizemos 30 audiências públicas em todo o estado de São Paulo para discutir o orçamento com a sociedade. Nós fizemos audiência pública em Campinas, mas nós fizemos também lá em Mira Estrela. Campinas, 1.200.000 habitantes, mas Mira Estrela tem 3.000, 2.000 e poucos habitantes. Nós estamos lá no Paranapanema, no portal do Paranapanema, lá em Euclides da Cunha Paulista, já na Barranca do Rio, como eu falo. Então, nós somos para o Vale do Ribeira, em Apiaí, nós somos para o Vale Histórico, ouvir a sociedade, porque é assim que a gente constrói projetos, é ouvindo a sociedade lá na ponta. Porque, vamos falar de orçamento, o orçamento sai de dentro de uma sala, com burocratas, técnicos, perfeito, tem que ser assim. Mas o técnico não sabe o que a Mira Estrela precisa. A necessidade dela não é como a necessidade de Campinas, ou Guarulhos, ou a capital de São Paulo. Então, nós vamos ouvir, e nessas minhas andanças por aí, uma coisa que me chamou a atenção, Rose, Edmilson e o Tiago, que eu estou vendo aqui, o Tiago, prazer, Tiago, você também, uma coisa que me chamou a atenção, eu ouvi muito, e depois disso eu continuei ouvindo, é o problema da pessoa, é o TEA, né, transtorno de aspecto autista. É um problema muito sério,
que até um tempo atrás, uns anos atrás, a gente não dava esse valor, não dava a importância necessária, que são pessoas que estão escondidas, que para muitos não existe, mas que existe, é um número enorme, e você não tem a noção o que passam, não somente o autista. Para ele, ok, o autista, uma senhora falou comigo aqui que, para ela, filho dela, o sentimento dele para com ela é a mesma coisa que segurar uma caneta Bic, o filho dela segurar na mão dela, segurar uma caneta Bic, o sentimento é o mesmo. Mas isso é pouco ainda. Então, conversando com as pessoas, é um sofrimento muito grande. E o meu trabalho principal que eu quero desenvolver com projetos, com ações, é exatamente cuidando dessa população e dos seus familiares, porque é algo muito sério, muito grave em todo o estado de São Paulo. Deputado. Edmilson, deixa eu só colocar Tiago Prudente, da TV Bandeirantes de São Paulo, já está conosco. Tiago, bom dia. Bom dia, Rose, Edmilson, deputado. Estou aqui só ouvindo vocês aí entrevistando e fazendo algumas apurações aqui. O Tiago, na verdade, eu queria até colocar você nessa conversa, porque assim, deputado, às vezes eu acho que a imprensa, ela deixa um pouco a Assembleia meio largada na hora da cobertura. A gente foca ou nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, ou na Câmara Federal e no Senado. E esquecemos da Assembleia. Isso é ruim ou é bom para vocês? Eu acho que é ruim, porque também, às vezes, não estou fazendo, não é crítica, é só um comentário. Às vezes a imprensa, de uma forma geral, aparece aqui quando tem as desgraças, né, as coisas ruins. Não, então dá aquela cobertura, legal, mas some. Você não tem aqui os grandes veículos, não tem aqui não sei se fala dessa forma, no esporte é setorista, né? Isso, setorista, No esporte é setorista. Eu não sei se seria essa a palavra certa. Não tem, os grandes veículos não tem alguém aqui dentro que cobre a Assembleia Legislativa diariamente ou que está sempre atenta. Só vem quando tem alguma coisa relevante que acontece. Eu acho que falta, sim, a Assembleia Legislativa tem grandes ações aqui. Nós temos aqui alguém que não sei se nem está vindo mais agora. Nós tínhamos um repórter aqui, que era esqueci o nome dele, do Estadão, que mais ficava aqui diariamente. Era só ele, o Estadão, que tinha uma pessoa, mas que não mantém mais aqui. Então, tem muitas coisas interessantes, tem pautas interessantíssimas diariamente. Nós temos aqui comissões diárias, nós temos, por exemplo, hoje está acontecendo, 11 horas, vai ter a comissão de ética. Tem vários processos sendo analisados na comissão de ética, hoje às 11 horas da manhã. Comissão de ética, diga-se de passagem, foi uma protagonista nessa legislatura, que não pode existir também. A comissão de ética não pode ser protagonista. Você vê o nível que foi essa legislatura, que a gente precisa mudar. Então, talvez precise assim, viu, Rose? Mas, deputado, o senhor não acha que essa ausência da imprensa, da grande imprensa, na cobertura da Alesp, se dá pelo próprio papel que a Alesp representa no estado de São Paulo? Porque todo governador que chega na Alesp, em menos de 2 semanas, ele já tem maioria na Câmara, né? Já tem maioria na Assembleia, ele forma maioria, sempre formou maiorias aí facilmente, certo? Não haveria uma necessidade de uma maior combatividade de uma maior presença da Alesp na vida do cidadão paulista, né, para que ela pudesse representar chamar a atenção até da grande imprensa? Edmilson, eu concordo com você. A minha expectativa é que na próxima legislatura isso mude, porque seja ele o governo que ganhar e ganhar no estado de São Paulo, vai ter aqui uma oposição muito grande. Não vai ter vida fácil. Por mais que as alianças sejam feitas, mas você vê bancadas enormes. Vamos imaginar, Tarcísio ganha a eleição. Você tem uma bancada do PT hoje com 19, o PSOL com 5, PC do B, e mais algumas bancadas que não vão dar vida fácil para ele. Então, você já tem aí, no mínimo, 30 deputados que vão para uma oposição, e oposição ferrenha. Então, quer dizer, vai mudar tudo isso que está aí hoje. Tinha oposição aqui, mas, vamos lá, o PT tinha 10 deputados, 4 do PSOL. Então, não era uma oposição que, desculpa a expressão, que se atropelava. Você tinha uma maioria aqui com 70 da base. E vamos dizer que seja o Haddad que ganha também, vai ter uma oposição muito grande a ele. Então, acredito, Edmilson, que vamos ter aqui, vai ser diferente, sim, a próxima legislatura em relação a grandes debates. Aqui, seja o governo que ganhar, não vai ter vida fácil, não. Bom, eu quero agradecer. Como é que o senhor está vendo aí? Edmilson, eu preciso encerrar, mas vai lá.
Tá bom. Como é que o senhor está vendo a eleição para governador? O senhor acha que o Tarcísio consegue manter essa vantagem ou há uma possibilidade de virada do Fernando Haddad? E tem um ouvinte perguntando aqui, deputado, quem que a tua igreja está apoiando para presidente? Posso falar aqui no ar? Pode, Claro. 22, Jair Messias Bolsonaro. Uhum. Agora, respondendo a pergunta do Edmilson. Edmilson, desculpa, você perguntou? Como é que o senhor está vendo a eleição para governador? Eu sei que o senhor está apoiando o Tarcísio, mas como é que o senhor está vendo? Se é uma eleição difícil ou fácil, na verdade? Não, fácil não é. Fácil não é, mas eu acredito que o Tarcísio não somente mantém, ele aumenta essa diferença. A minha visão, o PT chegou no teto dele. Acho que se o PT aumentar alguma coisinha, no mínimo, mesmo porque as lideranças que estão declarando voto a eles são lideranças que não vão acrescentar muita coisa. Então, acredito que o PT chegou no teto e o Tarcísio não só mantém, mas cresce um pouquinho. Essa é a minha expectativa. Tá certo. Deputado, eu quero agradecer a tua participação aqui no Bastidores do Poder. Agora que o senhor é de Campinas, senhor, por favor, quando tiver alguma coisa interessante, nos ligue, entre aqui para falar conosco no nosso programa, que é diário, tá bom? Muito obrigada, deputado. Obrigado, Rose. Obrigado, Edmilson. E à disposição de vocês em Campinas, se sempre precisar, só chamar que estou pronto.